Bom dia, queridos alunos do sexto ano, né? Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos falar então da origem da formação do solo, né? Então nós temos semana que vem já as avaliações, então segunda-feira provavelmente nós corrigimos, né, as nossas atividades, né? E provavelmente a gente faça também uma meet para a gente tirar as dúvidas como nós fizemos na vez passada, tá bom? Mas para isso, prestem bastante atenção, né? Pega a apostila 6 de vocês, na verdade é a 5, grupo 6, né? Porque a apostila ela ficou na mesma, ainda 5 e a 6. O capítulo é o 14 e as páginas 390 a 391, tá bom? Vamos lá? Então, assim, a origem e a formação, pessoal, dos solos, provavelmente vocês já viram isso em geografia. Na verdade, vocês já viram isso em geografia, porque eu já vi nas apostilas da Anne e já vi na aula da professora. Então, assim, nós vamos meio que revisar tudo isso, então não é um conteúdo totalmente novo para vocês, então a gente vai fazer um processo de revisão para a gente entender um pouquinho aqui. Nós temos duas imagens aqui bem interessantes, né, pessoal? Vocês pensam, como que colocar essa rocha aqui? Alguém colocou? Não, né? Nós vamos observar o seguinte, o processo de intemperismo é um processo de desgaste natural das rochas, né? Então elas vão sofrendo com o processo de erosão, processos químicos, físicos, biológicos que nós vamos falar, né? E a rocha vai perdendo, vai degradando, perdendo pedaços, a água vai lavando ela, vai retirando algumas substâncias, principalmente no caso das rochas sedimentares, como nós já falamos, né? Então nós vamos observar que existem 3 tipos de intemperismo que ocasionam esse processo, tanto de origem de formação das rochas, mas acabam desgastando elas também. O primeiro deles é o intemperismo físico. O que é o intemperismo físico normalmente? Físico está relacionado a temperatura, vento, água do mar, geleiras, né? Então esse processo físico acontece normalmente através do vento, né, que é um dos principais pontos que nós temos, né? Questão da temperatura, quando resseca um determinado lago, por exemplo, né? Então esse tipo de intemperismo físico, já diz o nome, é físico, é algo que está relacionado aos estados físicos que nós temos, né? Então, nesse caso do intemperismo físico, nós vamos ver que a rocha ela acaba ressecando, ela vai acabar se transformando em uma outra rocha por ações do tempo, né? Muitas vezes do clima, principalmente do vento e tudo mais. Entendido? Então, o intemperismo físico, como a gente vê aqui, ó, é o desgaste da rocha, ocorre pela ação de fatores físicos, como variação da temperatura, rachadura nas rochas, atrito do vento, da água do mar, que causam desgaste e a movimentação, por exemplo, de geleiras também, cujo congelamento e descongelamento quebram as rochas aí. Então, ação principalmente do vento e da temperatura, tá bom? Intemperismo químico, né? Vamos lá, ó. No intemperismo químico ocorrem alterações dos minerais que compõem a rocha. O principal agente de intemperismo químico é a água, né? Por quê? Porque a maioria dos compostos, lembra que nós já estudamos, eles se dissolvem na água, né? A água é considerada um solvente universal. Então, praticamente todas as substâncias formam reações químicas com a água, ou se misturam, se dissolvem. Por exemplo, ó, dissolvem carbonatos, transformam feldspato, mica em argila, né? Então a água no intemperismo químico é a principal substância do processo. Então nós temos alguns exemplos aqui. Hidrólise, que é a água, né? Escavações, buracos e tal. Processo de hidratação, principalmente em lugares úmidos, né? Isso vai promovendo então o processo de intemperismo. Processo de oxidação, principalmente a água do mar, isso oxida, ele vai enferrujando as estruturas, não dá para muito ver bem aqui. Carbonatação também, o auxílio da água com principalmente compostos à base de carbonatos, né, principalmente o cal, né, que nós temos, então nós observamos esse processo também. Então assim, voltando, ó, intemperismo físico é muito mais fatores de temperatura, vento, químico, tudo que esteja relacionado, misturado à água que possa trazer alguma modificação, que possa trazer alguma erosão,
né? Então esse é o intemperismo químico. E o intemperismo biológico envolve o quê? Desgaste das rochas pela ação de seres vivos, de animais, de plantas. Aqui a gente tem, por exemplo, a ação dos líquens sobre a rocha, né? Vão causando um processo de desgaste. A raiz das plantas, olha, ela vai promovendo um desgaste aqui no solo. As próprias formigas que fazem as suas tocas, né? Que fazem basicamente a sua morada, elas também vão modificando, vão ocasionando mudanças, né? Também entram no processo de intemperismo biológico aí, ó. Então, ó, normalmente uma rocha sofre ação de vários tipos de intemperismo ao longo do tempo. Essa ação é lenta e gradual, podendo ocorrer ao longo de centenas ou milhares de anos. Entendido? Relembrando, físico, principalmente temperatura, o vento, no caso as geleiras, né, mas que envolve a temperatura e a água do mar. Intemperismo químico, todas as substâncias que estejam dissolvidas na água, que causem um processo de mudança, de transformação da rocha. E o intemperismo biológico, que é o mais tranquilo, mais fácil de todos, é a ação de algum ser vivo, né? Tem um aqui bem interessante, ó, a árvore cresceu no meio da rocha, né? E acabou quebrando, está modificando a rocha. Olha aqui, a rocha aqui e a árvore crescendo no meio, às vezes levantando ela. Aqui de novo, mais um formigueiro, né? As formigas pegando o solo, jogando isso para fora, né? Fazendo buraquinho e jogando para algum lugar. Isso também está relacionado ao intemperismo biológico. Tranquilo? Vamos lá. Formação dos solos. Então, como nós vimos, o intemperismo, no geral, ajuda nessa formação aqui do solo. Às vezes, como a gente tem aqui, para formar 2,5 centímetros de solo, leva 500, 1000 anos. Então, nós vamos perceber uma característica bem importante, é assim. Solo raso é um solo jovem. Solo profundo é um solo mais velho. Então, isso dá para a gente relacionar. Solo raso jovem, solo profundo é um solo mais velho. Sofreu mais com o processo de intemperismo. Tá. Todo solo tem, em sua origem, uma rocha mãe, que nós chamamos de rocha matriz, né? Isso é aquela que deu início à sua formação. O intemperismo faz com que a rocha mãe se fragmente. Então, a ação do vento, da chuva, podem trazer matéria orgânica, minerais, poeira, até outros fragmentos de rocha também. Assim, alguns seres vivos começam a se instalar no local, aumentando a camada de matéria orgânica, que é o principal para o desenvolvimento dos seres vivos, principalmente das árvores, né? Com o passar do tempo, que varia de acordo com as condições ambientais do local, o solo se forma ou começa a se formar. Nesse processo ocorre a formação de camadas que podem ser visíveis quando se faz um corte no solo para a construção de estradas e ferrovias. Essas camadas são conhecidas como horizontes do solo. Eu até lembro que na semana passada a Anne fez um trabalhinho bem legal de geografia e eu vi assim alguns de vocês, né, quando eu estava dando uma sondadinha assim na aula da professora de geografia, e aqueles solos que vocês fizeram são os horizontes que vocês estudaram que a gente vai estudar de novo, né? Claro que a gente não vai tudo de novo, porque vocês já aprenderam, a gente só vai revisar um pouquinho. Então esses horizontes começam com quem? Com a rocha mãe, com a rocha matriz, e a partir dela que vai se desenvolvendo. Então eu peguei aqui um exemplo, esse da internet, não é nenhum de vocês. Então a rocha mãe, que seria as rochas, né, que vocês colocaram embaixo. O horizonte C, com algumas rochas e uma areia, né? O horizonte B, normalmente uma coloração mais avermelhada, que já é um solo mais avermelhado, mais argila. Aí nós temos o horizonte A, que é basicamente aquela terra com matéria orgânica. E o horizonte O, que seria as plantinhas que vocês plantaram lá, que vocês colocaram também, tá bom? Não vou pedir para vocês fazerem essa atividade, vocês já fizeram, vocês já viram, vocês já entenderam o processo, como que funciona. Na prática, o processo é assim, né? Matéria orgânica, O, horizonte O. Horizonte A, matéria orgânica e inorgânica, né? Então, argila, areia, adubo em alguns casos, né? Isso tudo forma esse horizonte A.
Horizonte B é uma zona de acumulação. Então, nós vamos ver que existe um solo com uma quantidade maior de argila. Nós já vamos ver na outra imagem também. Horizonte C é materiais provenientes da rocha-mãe, do desgaste, né? Então, tem um pouco da rocha-mãe, alguns pedaços e um pouco de areia também, né? E a rocha-mãe, a rocha-matriz, que é a primeira lá no fundo, né? Aqui tem um outro exemplo, né? Esse é da apostila de vocês. Então, começando aqui de baixo, da mesma forma, o horizonte R, ou a rocha-matriz, né? A camada mais profunda. O horizonte C, ou a rocha-mãe, né? Que é a que deu origem, um pouquinho diferente do que nós vimos ali, né? Uma camada a mais, né? Então, são pedaços maiores já desgastados. Horizonte B, ou subsolo, né? Então aqui nós vamos ver que é uma camada com rochas quebradas, pedaços aí de areia, né? Partes de areia, né? E uma mistura lá do horizonte C da rocha-mãe. Aqui já existe uma camada, digamos assim, um pouco mais de rocha mais avermelhada, normalmente que a gente coloca argila, né? Mas já tem um pouco de matéria orgânica também. Aqui, horizonte O, com a camada principal aí de matéria orgânica. Vai variar, às vezes, algumas diferenças desse para esse, mas todos têm a mesma forma. Então, rocha-mãe, horizonte C, com algumas estruturas de areia e rochas, horizonte B com aquela argila, horizonte A com aquela terra mais escura e horizonte O com aquela matéria orgânica e as plantas que vocês plantaram lá, tá bom? Os horizontes têm as determinadas cores, né, que vocês viram, né, vocês já observaram. Então, o solo argiloso, né, ele é um tom de um marrom, né, uma cor um pouco mais do marrom mais para o vermelho, né. O solo arenoso, ele é um solo mais amarelado, a gente já colocou aqui em amarelo. O solo humoso ou umífero é o solo preto, matéria orgânica, né. E o solo calcário tem normalmente uma coloração mais clarinha, né? Mas pode ter de várias cores também, tá bom? Então, se a gente escavar em qualquer local, sempre vai encontrar a rocha-mãe. Para a construção de um prédio, normalmente se encontra essa rocha-mãe para que ele fique numa base firme, né? Então, precisa achar essa rocha-mãe, né? Rígida, dura, para que as estruturas, os alicerces, comecem a partir dessa estrutura aqui. Dependendo das condições locais, a camada do solo será rasa, quando o solo for jovem, ou profunda, quando os solos forem mais velhos. Certo? Atividades de aplicação, né? Importante que vocês façam as atividades, mandem hoje, amanhã, depois de manhã para o professor, porque na segunda-feira, igual a gente falou, nós vamos corrigir as atividades na primeira aula. E na próxima aula, provavelmente, a gente marque um Meet para a gente conversar, fazer uma revisãozinha, vocês tirarem as dúvidas que vocês têm, tá bom? Então, questão 1 e 2 da página 399 e 400, certo? Fez, tira foto, manda para o professor. Tarefa 3, 4 e 5 da página 400 e o para conferir da 401. Assim, finalizamos a apostila 2, certo? Daí, na semana que vem, nós só corrigimos e fazemos a revisãozinha lá. Entendido? Manda um oi, manda um joinha, né? Mesmo que você acordou, né? Falar assim baixinho, mesmo que você acordou tarde hoje, tipo 10 horas, mas está assistindo agora, manda um joia, diz que você assistiu, vê que você está aí para você marcar presença, manda foto dessas atividades aí para o professor, né? Para que a gente consiga aí marcando a notinha lá de vocês, marcando a presença de vocês para que a gente possa ter uma nota aí no final do bimestre. Certo? Entendido? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, comunica o professor lá na Agenda Edu, né? Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.